Obrigado, ok. Pronto, pode. Ok? Tá. Pedro, qual o local que ela vai poder ficar? Okay. Boa tarde a todos. Hoje estamos continuando, nossas palestras do Agosto Lilás com a campanha, contra a violência doméstica, que a gente realiza todos os anos e damos continuidade também durante o ano contra o enfrentamento, que a gente tem na nossa intranet, uma cartilha de enfrentamento da violência doméstica. Então, a doutora Fernanda está hoje conosco, aproveitando para parabenizar pelo Dia do Cardiologista, que é hoje. Ela vai estar recebendo a doutora Ana. Na abertura, por favor, doutora. Aqui, ó. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos e o Hospital Micó, agradecer a presença da Ana Graciela, da importância do hospital, do acolhimento da gente. Passador. Aí eu tenho o microfone. Lembrancinha para você em nome do hospital. Obrigada, que linda. Obrigada. Sim. Quer que eu segure a flor? Esse é o passador, Estou com o microfone. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui conversando com um grupo tão seleto que trabalha lá na ponta, recebendo essas mulheres que muitas vezes vêm no hospital em situação de violência, mesmo falando que não é violência doméstica, a gente tem que ter a sensibilidade de perceber se essa pessoa está ou não em situação de violência. Eu queria agradecer na pessoa da doutora Fernanda pelo convite, pela iniciativa. Seria maravilhoso se todos os hospitais, todas as entidades que trabalham recebendo esse público tivesse essa nobre iniciativa da senhora. Já é o segundo ano que o Tribunal de Justiça vem até aqui a MECOR, então parabéns para toda a equipe da senhora e para a senhora pela iniciativa. Eu queria também agradecer nossos servidores, serventuários da Justiça, os membros da CEMulher, os servidores da CEMulher e da Coordenadoria de Comunicação que estão aqui acompanhando o evento. E é uma honra falar para vocês. E a gente vai conversar um pouquinho, é mais um bate-papo, está bem relaxado, e no final a gente abre para perguntas e dúvidas. Falar sobre o hospital como espaço de identificação, acolhimento e proteção à mulher. Para onde que eu aponto para passar? Ali? Qual que é o botão? Tá. O atendimento pode ser a primeira oportunidade segura para a mulher pedir ajuda. Quantas vezes a gente vê no noticiário uma mulher em cárcere e que consegue gritar por socorro quando ela vai até uma unidade de saúde? Então, por isso que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber qual a situação daquela mulher, se o parceiro está muito em cima dela, não está deixando ela falar com o médico, com a recepcionista do hospital. Por que falar de violência doméstica dentro de um hospital? O hospital vê o que os outros espaços não vê. Lesões, sintomas inespecíficos, sofrimento emocional. Aqui é um hospital de cardiologia, gente? Recorrência nos atendimentos, aquela mulher que vem sempre aqui sem algum sintoma específico, comportamento de controle, podem aparecer antes de qualquer relato espontâneo. Aquele homem que está muito em cima e fala, nossa, como ele é cuidador, Vamos prestar mais atenção, que muitas vezes o cuidado, os ciúmes, é um
um narcisista ali, um lobo em pele de cordeiro, né, gente? Então, vamos tentar puxar ela para conversar em particular com essa mulher. Forma de perguntar importa. Privacidade, escuta sem julgamento, respeito à autonomia, aumenta a chance de a paciente se sentir segura para falar, agora ou em outro momento. A resposta pode ampliar a proteção, acolher, cuidar, registrar adequadamente, cumprir os fluxos de notificação e comunicação e articular a rede. São partes do cuidado integral. Hoje, reconhecer, abordar, acolher, proteger e encaminhar. Que muitas vezes a gente não sabe para onde encaminhar, para onde pedir ajuda. E no finalzinho eu vou explicar para vocês. Nem toda mulher em situação de violência chega ao hospital falando que foi agredida. Às vezes ela chega com uma dor, ela fala que foi uma queda, ela fala com sintoma de ansiedade, eu acho que estou infartando, estou com sintoma de ansiedade, uma lesão recorrente, aquela mulher que vem sempre aqui, vocês devem ter algumas pacientes que vêm com frequência aqui na MECOR, uma queixa aparente sem relação de violência. O hospital pode ser um dos poucos lugares que essa mulher estará diante de alguém capaz de perceber que existe algo além daquela queixa. Quando pensamos em violência doméstica, qual que é a primeira imagem que vem na mente? Quem quer responder? Ninguém? A Adriana fala só para puxar. Vocês, o que vocês acham? Quando você fala em violência doméstica, o que vem? Roxo, vem o que na sua mente? Agressão verbal, física, a pessoa violentada, né? Fisicamente, com hematomas, região da face. Mas a violência começa muito antes do primeiro tapa, gente. Ela pode começar por um crônico, ciúmes, isolamento, humilhações, ameaça, medo. Aquela pessoa chega ali morrendo de medo do homem que está com ela. E ele ali aparece ser todo cuidador. E o autor da violência doméstica, ele não tem cara de bandido. Muitas vezes é uma pessoa gente boa. É uma pessoa que bate ponto. Quantos médicos a gente não tem? Eu fiquei 10 anos trabalhando numa vara de violência doméstica familiar. Quantos médicos, policiais, advogados, dentistas iam lá? Pessoas benquistas, você fala, nossa, eu conheço esse médico, é super famoso, como assim? E muitas vezes a mulher é taxada de louca. Nossa, mas ele é tão gente boa. O agressor de violência doméstica é uma pessoa gente boa, uma pessoa que bate ponto. Vai morar com ele 24 horas entre 4 paredes para ver o santo que é. O problema não está na rua, não está nas amizades, não está no colega. O problema ele tem com a sua esposa, que ele acha que é o seu objeto, que ele é dono dela. Isso está certo, gente? Existem sinais para identificar uma relação violenta. É comum que algumas mulheres não reconhecem ou não admitem para si mesma que estão vivendo uma relação violenta. Há sinais que indicam comportamentos violentos. Ciúme excessivo, vigiar o tempo todo o que ela faz, onde vai, com quem conversa, mesmo quando ele não está por perto, fica ali, ó, rastreando a localização. Estou cuidando de você. Rastreando a localização. Ter explosões de raiva por qualquer motivo. Ela fica ansiosa, sem nunca saber qual será a relação da pessoa. Controle de dinheiro, muitas vezes ela trabalha e ela não vê a cor do dinheiro, gente. Ou não deixa ela trabalhar, obrigando ela ou ela obriga a entregar todo o salário, ela não tem nem o cartão do banco. Fala, não, cuidado, amor, eu sou ótima em finanças, deixa que eu cuido, vou aumentar nosso patrimônio. Quantas pessoas, né, doutora? A gente conhece que são assim. Quantas? Não existe um perfil específico do autor da violência, podendo ser muito gentil e educado, sendo violento só com a mulher. E a gente, violência doméstica, eu falo que é democrática. Não ocorre lá só na periferia. Ocorre no centro,
Ocorre no CPA, no Pedra 90, no Alphaville, no Santa Rosa. Temos autores da violência de Uber, pedreiro, gari, a desembargadores, a médicos, a coronéis. Ela é democrática, ela acontece em todas as classes sociais. Por mais que a maioria das vítimas, a gente pode falar, são negras, mas todas qualquer mulher está sujeita a ser vítima de violência doméstica pelo simples fato de falar não, pelo simples fato de não obedecer seu companheiro, seu namorado, seu marido, seu pai. Então, a gente tem 5 tipos de violência, como a colega falou, não é só a física. A física seria bater, empurrar, sacudir, morder, até chegar no feminicídio. A psicológica, humilhar, ameaçar, intimidar, divulgar fotos, inclusive de divulgar fotos íntimas, criticar, desvalorizar, debochar, diminuir a autoestima. Aquela mulher se sente um lixo. Ela sente que não tem valor nenhum. Porque o que ela escuta? Todo dia. Ou que ela é feia, que ela é gorda, que ela é burra, e ela acaba acreditando nisso. E ela mesma não se dá o valor. De tanto que ela escuta, mentira que é dita várias vezes, acaba virando verdade e ela fica com a autoestima lá embaixo. E eu falo para vocês que a violência psicológica é muito pior do que a física. A física a gente cura, a gente trata. Agora a psicológica, para você tratar, são anos de terapia e às vezes a mulher nunca mais será a mesma. E às vezes, em decorrência, doutora, dessa violência psicológica, ela acaba tendo alguns problemas de saúde, como problemas cardíacos. Muitas vezes a gente pega um processo e chega a certidão de óbito e fala, meu Deus, será que mataram? Não, você vê ali câncer, infarto. Coincidência? Será que é coincidência? Ou será que foi anos de sofrimento que não foi tratado? E muitas vezes, se ela não trata, quando ela assume um novo relacionamento, ela encontra um novo parceiro igual. E ela é julgada. Nossa, fulano tem dedo podre. Quantas vezes, às vezes até nós mulheres falando, mas essa fulaninha tem dedo podre, viu? Saiu de um sem vergonha e foi para outro. Porque ela não tratou. Ela não fez terapia, não tratou. E ela vai procurar alguém com o mesmo perfil. A violência sexual. Antigamente, a mulher estava obrigada a fazer sexo com o marido. Mas isso daí é do século passado, né, gente? Se a mulher não quiser fazer sexo com o marido, com o companheiro, é estupro, gente. É estupro. Se o parceiro não quiser obrigá-la a engravidar, ou não deixar ela tomar anticoncepcional, violência sexual, fazer atos que não se sinta confortável, assistir filme que não goste. Tudo isso é violência sexual. A patrimonial, que muitas vezes a gente não enxerga, e muitas vezes está numa questão de cuidado, é isso que eu falei, controla o dinheiro, ou às vezes quebra, no momento de raiva, objetos domésticos, ou às vezes é namorado, some com um caderno com as apostilas dela na semana de prova e rasga tudo, rasga documento. Às vezes pode até não ter valor financeiro, mas acaba com a vida dessa mulher. Muitas vezes quebra objetos de trabalho dela. Ela é uma cabeleireira, quebra secador, ela é médica, quebra todos os instrumentos. Tudo isso para ferir e machucar a mulher. E a violência moral. Xingar e humilhar a mulher publicamente, expor a vida íntima, falar mal da mulher para os outros, divulgar fotos e vídeos íntimos. E agora um outro tipo de violência, violência vicária. Quem já ouviu falar sobre violência vicária? Quem lembra do caso em Tubiara, que o marido, falou para a mulher que nunca ia dar o divórcio, ela assumiu um novo relacionamento, ele foi lá, matou os 2 filhos, que, coincidência, não eram netos do prefeito de Itumbiara, e se matou. Quem lembra desse caso? Esse ano, gente. Todo mundo. Isso é violência vicária. Ele vem de uma psicóloga espanhola, Sônia Vaccaro. Ela escreveu um livro, Golpear Onde Mais Dói.
e o desgraçado não pode agredir aquela mulher, porque não tem mais contato com ela, e vai agredir aonde mais dói, que são nossos filhos. Isso é violência vicária. E precisou morrer 2 netos de prefeito para agilizar a aprovação dessa lei. Hoje, se o sujeito matar seus filhos ou algum parente da mulher para feri-la, ele vai responder a mesma pena de feminicídio, que é a pena mais alta do Brasil, que é de 20 a 40 anos. Então, aí a violência vicária foi aprovada agora em 2026, desse ano. Vamos passar. O que pode aparecer na fala de uma paciente? Traduzir a lei para a vida real. Eu não queria ter relação sexual, tá, gente? Mas ele insistiu até eu ceder. Ele controla meu celular, a minha localização. Ele pega meu salário e não deixa eu ter o dinheiro. Ele me empurrou, mas não ficou marca. Ele ameaça meus filhos, minha mãe, para me atingir, violência vicária. Ele diz que sou louca e que ninguém vai acreditar em mim. Lógico que ele é todo poderoso, mulher louca, histérica, né? Histérica, quem é da área médica sabe que é um termo que existe só para mulher. Vem da onde o termo histérica, doutora? Vem do útero. Só existe histérica, é só mulher que é histérica. Como não é histérica? Alguém já viu um homem histérico? Violência não precisa deixar hematomas para produzir adoecimento e risco. Como que eu aperto o play? Eu vou passar um videozinho de 3 minutinhos para vocês, que explica os tipos de violência e que pode ocorrer em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer idade. Como eu falei, a violência doméstica é democrática, infelizmente, acontece em todas as classes sociais, em todas as idades. Pode apertar o play. Está sem som? Está sem caixa?
não sei até que ponto eu acreditava nisso, ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia, tinha que se grata, ele tinha vontade de fazer nas festas, quando ele vivia, eu ficava assim, mais apreensivo deles. Isso é normal, né? E daí você até mesmo as grosseras, humilhação, pode ir. Esses atos que iniciam verbalmente, no mais das vezes, acabam se transformando em lesões físicas, em agressões físicas. Eu abri a porta e eu botei meu pé para fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça, meu óculos voou longe. Ele já tinha me jogado contra a cama, segurado contra a parede, posto a mão na minha boca, assim, com força, sabe? Pra não gritar às vezes. Ele tinha muitas crises de ciúme, pegou a crise séria, jogou para baixo todas as minhas crises. E eu te confesso que eu senti vergonha. Eu criava justificativas para poder aquilo, enquanto ele se alimentava de algumas fraquezas minhas. Ficava com medo. Não era só na cara, mas era. E isso eu não via. Às vezes eu chegava a pensar, será que eu não estou sendo grata? Eu me fixava nas coisas boas, hoje eu vejo que eram muito poucas. Eu dizia, não, mas a gente gosta de viajar, sim, a gente viaja com coisas, a gente brigava. É estranho, a sensação é que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali, porque é uma espécie de manipulação. Esse mesmo agressor que maltrata a mulher é aquela pessoa que a ampara, é aquela pessoa que diz que a ama, é aquela pessoa que convive com ela, que tem sim gestos de carinho também. Ele dizia que era porque ele me amava demais, que ele não se controlava. Eu sei que porque uma hora tu tá ali no chão, humilhado, tentando pelo ódio, e a outra hora tu é a mulher mais maravilhosa do mundo. E ele fez isso porque ele queria me perder. Assim como ele tratava dessa forma em determinados horários, na rua, perante outras pessoas, ele era uma pessoa muito pai. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, exatamente por toda essa angústia e essa pressão. Tu não quer falar pra ninguém, não pode denunciar, tu tem medo da pessoa, mas ao mesmo tempo tu gosta, tu se acha útil. E é por isso que a mulher não se vê vítima, muitas vezes. Por mais que uma vira, muitas vezes ela não se vê como vítima, muitas vezes ela se vê como causadora daquilo que ela vem sofrendo. Foi bem difícil assim, terminar. Vários vizinhos meus escutavam meus brindos e eram conversar comigo com as histórias, assim, que a gente lê, pesquisar. Talvez eu deveria alguma coisa. Eu tive que viver para entender o que é o processo. Incrivelmente acabou porque ele se deu conta de que jamais iria ser bom. Prima fácil do amor é o cuidado. Acho que no momento que tu não cuida, tu não ama. Então, se tu agride, se tu bate, se tu é capaz de chamar a pessoa que está contigo de nomes que não lhe favorecem, tu não está demonstrando que tu ama. Hoje eu vejo que amor é uma coisa que constrói. Para construir algo forte, bonito, tem que construir com muita dedicação e cuidado. Hoje nós quatro superamos esses relacionamentos abusivos e vivemos o amor de uma forma bem diferente. Nós conseguimos, você também é capaz. Se você vive um relacionamento abusivo, denuncie. Continuando, pessoal, voltando agora para o hospital. No hospital, os sinais podem estar no corpo e também no contexto clínico e físicos, lesões em diferentes estágios, explicações incompatíveis ou vagas, dor crônica, sintomas recorrentes, queixas ginecológicas ou sexuais, emocionais e comportamentais, medo intenso, hipervigilância, ansiedade, choro reiterado, culpa, minimização do ocorrido, falar, não foi nada, foi só uma briga, desentendimento de casal, dificuldade de responder na presença do acompanhante,
Relacionamento com texto. O acompanhante responde por ela. Quantas vezes a gente não vê, né, doutoras? Às vezes até para fazer a ficha, nome completo, vai ele responder, não deixa nem a mulher falar. Vamos prestar atenção, né, gente? Controle do celular, documentos ou dinheiro. Não permite que ela vá sozinha no atendimento médico. Atendimento repetitivos, demora para buscar o cuidado. Sinal de alerta não é prova, é convite para uma abordagem segura, privada e qualificada. 3 momentos para identificar com segurança. Criar oportunidade. Atenda a paciência sozinha sempre que possível. Garanta privacidade e explique os limites do sigilo conforme o fluxo institucional. Perguntar com respeito, gente. É um ser humano que está ali. Use perguntas abertas, diretas e não julgadoras. Não pressione por detalhes. Não confronte o acompanhante ou o agressor. Você não vai pegar e confrontá-lo. Isso daí você deixa para a polícia, para as autoridades. Você só vai encaminhá-la se ela precisar de ajuda. Observar e escutar. Integre sinais clínicos, comportamentos, contexto e relato. Registre objetivamente o que foi observado e o que foi dito. Na prática, perguntas que abrem porta. Você pode começar normalizando a pergunta. Nós fazemos essa pergunta porque situações de violência podem afetar a saúde. Em algum momento você tem se sentido ameaçada, controlada, humilhada, machucada por alguém próximo. Você se sente segura para voltar para casa hoje? Alguém já impediu você de procurar algum atendimento ou tomar decisões sobre sua saúde? Você gostaria de conversar sobre alguma situação que esteja causando medo ou sofrimento? Deixar ela falar. Evite. Por que você não saiu? Por que você não largou ele? A gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para acolher. O que você fez para ele ficar assim? Como se fosse culpa da mulher ela ser agredida, ela ser maltratada, né, gente? Tem certeza? Tem certeza que foi isso que aconteceu? A gente não vai julgá-la. A gente não vai desconfiá-la. O que eu fiz, gente, que apagou? Não acabou ainda meus slides. Posso fazer? Peraí, vamos lá. Acolhimento de primeira linha. Lives. L de escutar, em inglês, lister. Escutar a mulher de forma empática, sem julgamento. Perguntar. Indagar as necessidades da paciente. Validar. Mostrar à mulher que você entende, que você dá crédito ao que ela diz. Assegure-se de que ela não tem culpa da violência sofrida. Ela não tem que ter vergonha. Ela não fez nada para estar naquela situação. A gente está ali para acolher e não para julgá-la. Aprimorar a segurança. Pense na mulher com um plano de segurança para proteger em casos futuros de violência. Falar para essa mulher, eu não tenho para onde ir. Aqui em Cuiabá a gente tem casa de amparo. A prefeitura cede um lugar que é sigiloso. A mulher pode ficar ali com toda a segurança, pode inclusive levar seus filhos menores para ficar com ela naquele espaço. O estado de Mato Grosso tem auxílio aluguel se aquela mulher for baixa renda. Eu sei que aqui é um hospital privado, mas de repente quem sustenta ela é o marido, ela não tem renda nenhuma, e o plano de saúde quem paga é o marido. Mas ela tem direito ao auxílio aluguel se ela tiver naquela faixa de quem recebe o Bolsa Família. Apoiar. Apoie a sua iniciativa de falar sobre a violência sofrida, orientando sobre tudo que é possível fazer e que outras pessoas e locais podem procurar para obter ajuda no seu projeto de cessar a violência. A abordagem Lives é um protocolo de suporte de primeira linha recomendada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para profissionais de saúde e assistência ao acolher mulheres em situação de violência.
O que eu, como profissional que trabalho no hospital, não posso fazer? Interrogar ou exigir detalhes desnecessários. Gente, imagina se ela for registrar a ocorrência, quantas vezes ela vai ter que repetir o mesmo fato? Por que a gente vai querer saber toda a dinâmica da situação se a gente não é polícia, se a gente não é juiz, se a gente não é promotor de justiça? A gente precisa saber se ela está em situação de violência. Os detalhes, para a gente não importa. Importa só se está sentindo dor, onde está sentindo, mas como que aconteceu, vocês deixam para autoridades tomarem o depoimento dela, porque cada vez que ela fala é uma cicatriz que fica na alma dessa mulher. Então, isso é revitimização, a gente toda hora fica perguntando. Imagina se ela passar, a secretária perguntar, aí depois a técnica de enfermagem, depois a enfermeira, e depois a médica, e depois passou para outro médico. Quantas vezes ela vai repetir a mesma história? Sem contar lá no sistema de segurança pública e no sistema de justiça. Então, a gente não pergunta detalhes. Proteger o sigilo absoluto em conhecer os deveres legais e falar para ela que tudo que a gente tratar, a gente está em sigilo. Eu não vou falar para as pessoas que às vezes, mas você me conhece, você mora lá no meu bairro, você pega o mesmo ônibus do que eu pego. É sigilo, a gente é profissional e a gente não sai contando o que a gente escuta no trabalho para outras pessoas. Pressionar para separação, denúncia ou decisão imediata. Deixe ela refletir. Mostre as saídas. Saber que ela tem saída, que ela tem como buscar um apoio. Tanto se ela não tiver família aqui, não tiver rede de apoio, que a gente tem a rede de proteção à mulher em situação de violência, que tem casa de amparo, que tem auxílio aluguel. Duvidar, minimizar, culpabilizar. Mas isso acontece com todo mundo. A gente não pode minimizar. Controlar o possível agressor diante da paciente, tentar retirar, senhor, agora é exame, a gente precisa atender ela sozinha. Compartilhar informações além do necessário ao cuidado, fluxo legal, princípio, cuidado centrado na mulher com privacidade, segurança, respeito e autonomia. Dever institucional, comunicação. Isso daqui é notificação obrigatória. Percebeu que está em situação de violência? Vocês, como hospital, têm a obrigatoriedade de comunicar à autoridade policial que aquela mulher está em situação. A Lei 13.931 de 2019 determina a comunicação obrigatória à autoridade policial no prazo de 24 horas nos casos com indício ou confirmação de violência contra a mulher atendidas em serviços públicos ou privados. Aí a diretora do hospital fala assim, mas eu não quero assinar porque eu tenho medo, eu sei que esse cara envolvido com facção criminosa, então vamos colocar o hospital para assinar. Não precisa colocar enfermeira tal, atendente tal, a gente coloca a entidade do hospital. Quem está comunicando é a MECOR. Não é Maria, não é Fernanda, não é Paula. A MECOR que está comunicando a autoridade policial, para vocês não se exporem. Muitas de vocês eu sei que tem mais de um emprego e às vezes está lá no serviço público e atendendo nos bairros, e é muito complicado alguns bairros. Então, para vocês não se expor, a unidade de saúde comunica. Não precisa ser o nome de vocês ali, vocês não vão ser ouvidas como testemunhas. Só complementar que às vezes a gente vai em algumas palestras e as pessoas ficam com medo em relação a essa notificação, porque ela fala também sobre indícios. Então, eu não preciso ter certeza, eu não preciso inquirir, investigar, né? Se houve indícios, eu preciso fazer a notificação, e quem vai fazer a investigação são as autoridades policiais. Então, às vezes fica na dúvida, devo ou não notificar, né? Eu percebi, mas ela não me falou com todas as letras, ela não me falou com todas as palavras, né? Mas eu vi a situação diferente, eu vi os machucados, os ferimentos. Então, mesmo havendo indícios, e o profissional não vai ser penalizado caso não seja, né, de fato uma violência doméstica. Então, há esse temor em relação a isso também. E a gente não... vocês não são peritos. Deixa para o IML,
Falou para a doutora Fernanda, caí, doutora. Ela vai comunicar, autoridade policial, relato incompatível com queda. Aí a autoridade policial requisita para o IML fazer a perícia para falar se foi queda ou se ele que fez alguma coisa com essa mulher. Ela não é perita, ela está aqui como médica, ela vai atender como médica e ela vai comunicar à autoridade. O relato da paciente não condiz com as lesões que ela ostenta, delegado, tome as providências cabíveis. Ela não vai ser perita, ela não vai ser chamada em juiz, ela não vai ter que fazer documento nenhum para o juiz falando que não foi queda, que não foi isso que ela veio se queixar, que aparentemente é lesão corporal. Então, para terminar, a gente tem uma rede de atendimento à mulher em situação de violência, e nós temos a porta de entrada dessa mulher. E a porta de entrada pode ser os canais de denúncia, a polícia militar, a delegacia e aqui está vocês. Vocês são porta de entrada para aquela mulher em situação de violência. Vocês percebendo a violência, o que vocês vão fazer? Vocês não são polícia, mas vocês vão comunicar. E aqui ela vai para o fluxo. Aí aqui ela entra no sistema de segurança pública. Vai ser encaminhada para a polícia. A polícia vai encaminhar para a casa de amparo, se for o caso. A polícia vai encaminhar para o ML, vai fazer medida protetiva. Não vai ser vocês vão só encaminhar essa mulher em situação de violência. Aí aqui está os órgãos que atendem a mulher, são vários, inclusive o sistema de saúde que dá esse apoio para a mulher. E eu queria agradecer e eu queria trazer uma reflexão. Quando uma mulher é violentada, assassinada, estuprada, assediada, todas nós, mulheres do mundo, somos. Ninguém corta a cara de apenas uma mulher. Corta a cara de todas as mulheres do mundo. Isso foi a ministra Carmen Lúcia, então eu queria agradecer só essa reflexão. Poderia, até quando? Hoje foi a paciente. E quando vai ser a gente? Quando vai ser nossa filha, nossa mãe, nossa irmã? Então, vamos cuidar de nossas mulheres. Muito obrigada. Tem o número dessa delegacia que a gente pode disponibilizar? Como é que funciona? Tá. Tem o canal de denúncia 180, o telefone da polícia, o 180 ele é nacional. O telefone da Polícia Civil é 197 ou mandar diretamente no e-mail da Delegacia de Polícia. Tem a Delegacia da Mulher, hoje fica ali na Carminho de Campos, só procurar no site da Polícia Civil, Delegacia da Mulher Cuiabá, lá tem telefone, tem e-mail, qualquer dúvida, entrar em contato, falar, eu estou com uma mulher em situação de violência que deu entrada no hospital Amecor, eu quero fazer notificação compulsória, informar que aparentemente tem indícios de violência doméstica, para onde eu encaminho, entre em contato com eles e encaminhe a notificação de vocês. E sempre para recepcionista, para enfermeira, não assinar, vir com o logo do hospital, o hospital está encaminhando, para evitar qualquer constrangimento, vocês podem ficar tranquilos que não vão ser chamadas para ser testemunha, o homem não vai ficar sabendo quem que foi. Vai passando. No atendimento, quando é identificado pela equipe assistencial que essa mulher sofreu uma violência, né? Como ela não verbalizou, nós como profissionais de saúde podemos fazer a notificação, acionar a polícia, mesmo ela não concordando ou não verbalizando que foi violentada. Pode e deve, né? Você viu indícios de violência, fala, o sujeito não deixou ela conversar com a equipe, fez um escândalo lá, ela chegou apavorada, ou essa é uma paciente recorrente, que dá entrada sempre no hospital com queixa de taquicardia, ansiedade, mas a gente percebe forte controle. Você pode e deve fazer essa comunicação e comunica tudo, faz um relatóriozinho, manda para a polícia civil, a delegada vai investigar o caso.
E quanto mais elementos tiver, melhor. Ó, cadastro dela tal, às vezes tem até o cadastro do companheiro, do responsável, que é encaminhada por fulano, quem encaminha o nome completo dele, para que quanto mais fácil, mais informação tiver para o delegado, ajuda mais. Uhum. Como eu sou enfermeira, me dá assistência, a gente estava visualizando, tá? E possivelmente podemos presenciar situações semelhantes, né? Uma violência doméstica. Quando é acionada a polícia vem diretamente no atendimento, naquele momento, ou eles vão fazer a busca posteriormente? É só no sentido de exposição? Não, só vai lá se for um caso para prender em flagrante. Depois ele vai intimar a pessoa para depor. Agora, se for um caso em flagrante, ela está machucada, vocês podem ligar, inclusive, para o 190. Ó, deu entrada com a mulher machucada, quase morta aqui. Pode, inclusive, ligar 190. Caso de emergência, não vai mandar e-mail, né, gente? Você vê que é uma tentativa de feminicídio, ela entrou aqui no hospital. Às vezes ele mesmo atrás. A gente já teve caso do próprio agressor levar a mulher, ou falar, eu não queria, só queria dar um papo nela, não queria matar. Aí, caso de emergência, 190 para fazer a prisão desse senhor. Ele só vem até o hospital se for para fazer a prisão, senão vai notificar para ela ir no hospital posteriormente. Mas sempre conversar, tentar conversar e falar, ó, caminha isso, você pode medir, se você voltar para casa agora, que às vezes você só vai com tratamento ambulatorial, né, só no PA. Se você voltar para casa agora, você está em risco, quantas mulheres morrem por ano no Brasil, tem medida protetiva, ele vai ser afastado, se não tiver para onde ir, tem casa de amparo, relatar tudo para ela. Tá? E não confrontá-lo, tá? Deixa para a polícia falar com ele. Mais alguma pergunta? Não? Quer fazer o encerramento, doutora? Eu já encerrei, queria só agradecer o hospital. Peraí. Só falar antes, nós entregamos um coração aí para vocês, né? E aí nele tem um QR Code do nosso portal, é o portal da Ser Mulher. Lá tem diversos materiais, a cartilha que tem as informações da rede de enfrentamento aqui de Cuiabá, com o endereço, telefone, todas as instituições lá descritas. Então, tem outros materiais também, outros informes, porque nesse momento em que a mulher está passando por uma violência, um momento muito sensível, informação é tudo. Informação pode definir, né, entre ela pedir uma medida e romper com o ciclo da violência ou retomar com esse autor de violência. Então, nós, enquanto profissionais, nós precisamos ter essas informações em mãos, né? E aí a gente tem aí esse material em PDF, de repente, não é naquele momento ali do atendimento que ela vai denunciar ou que ela vai solicitar uma medida protetiva, mas aí vocês informam para ela, né? Se possível, né, coloca o QR Code, né, disponível para que elas possam acessar. Ó, tem esse PDF aqui, dá uma lida em casa, né? Então, folheia esse material e aí numa próxima situação, porque geralmente tem próxima, né, doutora? E ela pode recorrer a esses serviços, a nossa rede de enfrentamento e romper com o ciclo da violência. Então, aí acesse esse material, se possível, deixe disponível, né, no hospital, para que, né, de uma forma ou outra, ela possa ter acesso a essas informações. Tá? É isso. Bom, doutora, muito obrigada. Aprendi também, não sabia que tinha casa de amparo. Informação é poder, né, gente? Então, agora, que bom que a gente já está sabendo mais. Todo mundo conhece alguém que foi vítima de violência, nós mesmos podemos ser vítimas. Então, muito bom a gente aprender. Contem com o hospital que precisar. 929 Comunicação. Tá? Obrigada, gente. Encerrado, gente. Muito obrigada.